E aí, galerinha guerreira, tudo bem com vocês? Como vocês sabem, para o próximo vestibular da Unicamp será cobrado este livro aqui, ó, da Júlia Lopes de Almeida, A Falência. Essa obra conta a história de um rico empresário no ramo do café no final do século XIX, que está vivendo um momento especial, né, glamouroso, de crescimento econômico. Ele está caminhando para se tornar o maior comerciante de café do Brasil. A família dele está desfrutando dessa riqueza, dessa euforia econômica, mas de repente, no intervalo de pouco tempo, ele se mete na especulação econômica e acaba indo à falência, justificando o título aí. Eu achei estranho essa situação, né? Porque é realmente um intervalo bem pequeno. E fui procurar saber o contexto socioeconômico disso. Na verdade, gente, a história acontece basicamente em 1891, logo depois da proclamação da República, no governo do Marechal Deodoro da Fonseca. E aí, procurando saber como era esse contexto econômico, eu encontrei um termo que eu achei estranho, encilhamento, termo que surgiu depois, né, para explicar esse contexto econômico, essa crise econômica que ocorreu ali. E eu vi aí a possibilidade de uma cobrança interdisciplinar. O vestibular adora isso, né? Cobrar em outra disciplina algo relativo a uma das obras indicadas como leitura obrigatória. Uma questão de história, por exemplo. Como eu não sou um especialista em história, eu fui buscar ajuda para uma explicação mais detalhada sobre esse momento histórico. E aí eu falei com o meu amigo Victor, do canal 10 Histórias, o melhor canal de história do YouTube, para que ele possa explicar para vocês o que foi esse encilhamento. Então, com vocês, mestre Vitor. Vai lá, Vitor, é com você. Fala, galera, belezinha? Tudo bom, mestre Altemir? Muito obrigado por esse convite para contribuir com a formação da comunidade vestibuleira Enem. Bom, sem mimimi, vamos direto para a aula. Primeiro, só para não parecer que temos história e literatura como coisas separadas, deixa eu falar um pouquinho de literatura. Na verdade, do contexto em que se insere. A autora é uma pessoa relativamente fora da curva. Mulheres como a Júlia Lopes de Almeida não são comuns. Ela é escritora, cronista, teatróloga, abolicionista, idealizadora da Academia Brasileira de Letras, mas de maneira absurda, ela não podia participar formalmente da academia pelo fato de ser mulher. E os demais idealizadores terem por objetivo manter a academia estritamente masculina. Veja, não basta ser uma mulher excelente e brilhante, é preciso que você consiga espaço para se inserir nesse meio masculino. Perceba como, apesar das mulheres no começo do século XX já terem uma questão de estarem buscando o voto e querendo entrar no mercado de trabalho, já tem os direitos constitucionais, né, estendidos, ampliados para elas, ainda há, como ainda há no começo do século XXI, espaços mais restritos aos homens que lentamente vão conciliando homens e mulheres, lentamente a gente vai compondo, né, essa evolução da sociedade mais igualitária que a gente tem sempre como meta, né? Então, atenção nessa personagem, porque pode vir alguma pergunta aí, né, do ambiente em que a Júlia Lopes estava inserida, que é um ambiente de ampliação da cidadania para as mulheres, de ampliação da cidadania não só para as mulheres, mas também o contexto da abolição, portanto, da ampliação da cidadania como um todo, né? Isso se discute muito. É um romance impresso no início do século XX, né? Então supera a visão tradicional de um herói romântico, especialmente de uma heroína romântica por se tratar de uma mulher adúltera e principalmente em busca de realização, né? Perceba que nisso daqui, se a autora tem uma vida bastante estável com o marido e tal, né? No livro a personagem é adúltera, mas elas têm em comum, aí tem essa questão autobiográfica da busca da realização. Sobre o contexto econômico em si e sobre o contexto político, eu vou fazer algumas observações. Primeiro, no começo do novo regime, ou seja, no começo da República, ainda no período provisório em que Deodoro da Fonseca governava como ditador, ou seja, por meio de decretos-lei, o Rui Barbosa se colocava como mais um ministro. Na verdade, como um ministro bastante discreto,
sem buscar chamar atenção para si. O que o fazia aparecer, ainda que sem buscar chamar atenção, era uma habilidade incrível de escrever leis, ou seja, de ser um bom redator. Isso significava, portanto, uma facilidade para Deodoro da Fonseca, pois esse ministro, sendo um bom redator, pode ser de grande valia para um presidente que governa por meio de decretos. Com essa aproximação quase natural, ficou claro para Rui Barbosa que estar perto do presidente ditador era uma forma de ter poder, e era importante ao ditador ter alguém de confiança próximo a si. Isso porque Deodoro era asmático e a cada crise havia o medo que ele morresse, especialmente no período provisório, em que não havia uma regulamentação de ordem sucessória nem vice-presidente explícito. No final de novembro de 1889, esse relacionamento valeu a Rui Barbosa a indicação para primeiro na linha sucessória, seguido por Benjamin Constant. Em janeiro de 1890, os ministros tomaram conta do que significava ser íntimo do poder. Lendo o Diário Oficial da República, tomaram conhecimento de 4 decretos que alteravam profundamente a ordem das coisas. Os decretos mudavam vários pontos. O primeiro afirmava que era possível abrir uma empresa civil ou comercial sem a autorização do governo, ou seja, desburocratizou, não dependendo mais da bênção do governo. O que se pretendia era estimular o surgimento dessas companhias ou empresas. A desregulamentação permitiu que a iniciativa privada abrisse seus negócios e os colocasse em funcionamento, sem esperar a autorização do governo. Uma segunda mudança dava conta da separação entre a pessoa e a empresa, não podendo ser responsabilizada a pessoa pelo fracasso da empresa. Isso permitiu a formalização de uma imensa quantidade de empresas que a burocracia prendia. Chegou-se a falar da Lei Áurea do Empresariado. Um segundo decreto, e esse sim é interessante se falamos da falência, é que até 1890 a terra, ou seja, a propriedade rural, não era aceita como garantia de crédito. Isso quer dizer que, embora a terra fosse uma mercadoria e não um bem social, ela podia ser comprada, vendida, arrendada, mas não era possível perdê-la para pagar uma dívida com o banco. Isso quer dizer que a partir de 1890 é possível que o credor, ou seja, o banco ou a pessoa física que vai emprestar o dinheiro, tenha acesso ao registro da propriedade do imóvel rural e o aceita para a quitação da dívida ou não. O terceiro decreto apenas regulamenta essa situação, bem como as hipotecas, o que significa a alienação da propriedade rural em caso de dívidas. Dessa forma, a propriedade rural é uma mercadoria, trazendo a alienação por pagamento de dívidas. Já o quarto decreto era o mais relevante, uma mudança no que se refere ao uso do papel moeda. O que o Rui Barbosa queria era retirar o governo da disputa por divisas no mercado e obter recursos externos para o governo pagar suas dívidas, ao mesmo tempo que aumentava o fornecimento de dinheiro para a economia pós-abolição. Com as medidas de Rui Barbosa surgiram diversos bancos, além de mais dinheiro em papel moeda circulando pelo país. Essa atividade pode ser percebida com a proliferação do crédito, como estímulo às empresas recém-criadas pela iniciativa privada diante da desburocratização. Como você já deve ter percebido, as medidas de Rui Barbosa foram desburocratizantes. Mais fácil ter crédito, mais fácil dar garantias com o uso das terras e mais fácil abrir empresas. O drama é fortemente impulsionado pela crise externa. As exportações do café caem, a entrada de investimentos em libras cai e o governo não consegue lidar muito bem com isso. A abordagem fisiocrata e não liberal se concretizou e se justificou após Rui Barbosa, com Joaquim Murtinho e os defensores do café com leite como salvação nacional. Bom, do ponto de vista político e econômico, é isso. Observa que o país estava fazendo a escolha entre uma abordagem liberal, ou seja, dentro do liberalismo econômico, investindo em indústria, divisão do trabalho, maquinofatura, industrialização, urbanização, e a escolha fisiocrata, investimento no café,
na terra, na monocultura, na exportação. A jogada do Francisco é essa jogada de negócios mal sucedidos, não é? Agora, perceba se ele está dentro do viés liberal ou se ele está dentro do viés fisiocrata. Abraço. Abraço, Altemir. Até mais. Obrigado, mestre. Muito legal, né? Agora você está plenamente preparado para qualquer questão sobre esse contexto socioeconômico, seja em história, seja mesmo na prova de português. Se cair alguma coisa, eu tenho certeza que você vai gabaritar essa questão. E não esqueça de se inscrever no canal 10 de História. Estou deixando aqui na descrição o endereço para você se inscrever. E deixe também o seu comentário. Você gostou desse collab, dessa interação com os professores? Quer ver mais coisa? Deixe aí o seu comentário que a gente procura atender. Certinho? E você já sabe, se você quer a análise completa da obra A Falência, assim como todas as demais obras da Unicamp, é só ir lá na plataforma vestibular.com.br, tem o ícone aqui no lado, você clica e vai direto para a plataforma e você tem a análise completa dessas obras. Serginho, eu aguardo você numa próxima aula. Um abraço!